Estamos aqui começando novamente a gravação de mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão a partir de diversas obras sobre alguns aspectos da nossa contemporaneidade, né? Da nossa atualidade. Aí o tema deste vídeo vai ser: o islamismo pode gerar o anticristo? Uma pergunta até mesmo escatológica e polêmica, né? O comunismo e o sinal do coronavírus, conhecido como Covid-19. O que nós podemos entender a respeito de tudo isso a partir de alguns livros, de algumas meditações, de algumas reflexões sobre alguns PDFs, algumas obras publicadas em termos escatológicos, em termos de pensamentos nos quais compromete toda a estrutura socioeconômica e cultural religiosa nos dias atuais. Qual é a nossa opinião a respeito dos últimos fatos que tem paralisado, colocado todo o mundo na inércia? Pela primeira vez, o globo terrestre parou, tá certo? Pela primeira vez, o globo terrestre está parando, tá? É uma metáfora, tá certo? Então, eu convido você a estar conosco e a se inscrever no nosso canal e a participar de nossas atividades, tá certo? Eu quero primeiramente aqui apresentar a vocês o texto básico, que é 1 João capítulo 2, verso 18, e versículo 21 e o versículo 22. Você medita aí, pois nesse conjunto de versículos nós temos alguns ensinamentos, e um desses ensinamentos que eu quero destacar é justamente o conjunto que vai permear e dar noção e sentido a este vídeo. Ou seja, estes versículos de 1 João mencionam diversos anticristos, né? Muitos anticristos têm saído ao mundo. Então, nós vamos aqui abordar, pelo menos dentro desses anticristos que vêm desde o primeiro século, dentro desses, vamos citar apenas dois, que é o islamismo e o comunismo. Ambos podem ter a possibilidade de gerar o anticristo, tá certo? Então aí fica essa polêmica, essa questão, e nós queremos saber a sua opinião a respeito de tudo aquilo que nós vamos falar. Primeiramente, eu quero apresentar a você o que nós vamos pesquisar e informar vocês. Primeiro, um livro Guia de Receitas e Religiões, tá certo? E o segundo é Manual de Apologética Cristã. Esses são os dois primeiros livros. Os próximos livros eu vou mostrar aqui a vocês agora, certo? Só um minuto. Eu estou me acostumando com isso. Pronto. Com esse programa, né? Então nós temos aqui o nosso a imagem do Covid, não é isso? Vocês estão vendo aqui. E outras. É, deixa eu botar aqui no começo. Pronto. Primeiramente, eu vou querer. Esse aqui é um livro muito bom, tá certo? O Irã tem influência nos atos terroristas. Aí vamos dar uma pequena consultada na página 18 e na página 19 para assim fundamentar mais a nossa abordagem como um todo. Eu achei muito interessante esse livro. Tá certo? Só um minuto. Deixa eu botar aqui na página certa. É muito importante a gente estar informado. Pronto. 18 e 19. O próximo, o próximo livro, no qual se baseia mais a nossa percepção, é O Anticristo, o Messias Esperado. Muito bom, de Joel Richardson. Um estudo da escatologia bíblica e islâmica. E temos o segundo livro, que é a refutação desse, né? Então, assim, eu vi os dois, né, para ter a melhor noção do que vou passar para vocês. Mas também vou citar isso aqui, os fatos sobre o Islã, tá certo? Muita coisa dele nós vamos extrair. Também temos esse PDF aqui muito importante também, da CPAD, o outro lado do Islã, tá vendo? Do Islã. Também temos Islã e a Cruz de Cristo, eles negam a Cruz de Cristo, nós vamos ver isso. O Islã e a Trindade também negam a Trindade. O Islã, um perigo que pode aflorar. E o Jihad, né? A Guerra Santa e o Reino de Deus, tá certo? E também, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei antes, os livros que é, o Alcorão, o Alcorão, tá certo? É um dos livros que vai
ser utilizado provavelmente para enganar o povo judeu, tá certo? Tem toda os sintomas que esse livro pode enganar o povo judeu e como tem enganado muitas outras pessoas no sentido religioso. No sentido socioeconômico, cultural, político, esse que eu estou dizendo é que o anticristo pode utilizar este livro, tá certo, para enganar o povo judeu. E no sentido socioeconômico e cultural, um livro que pode enganar o mundo globalizado é justamente esse, as obras dos comunistas Karl Marx e Friedrich Engels, que é o manifesto o Mani, Mani, Manifesto Comunista. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui são todos, né? Esse aqui. Pronto. Manifesto Comunista. Aqui vai abrir o nome do preço, né? Pronto, dá para ver aqui, né? Manifesto Comunista. E a origem da família e da propriedade privada. De Friedrich Engels. Pronto. A princípio, esses dois livros são e serão, pelo menos, as sementes que vão propagar o mal e o caos, de fato, na sociedade, né? Fora os poderes satânicos e espirituais nos quais este inimigo de Deus vai poder realizar com sinais de engano e depois as próprias religiões como um todo, tá certo? Então, começamos aqui. Então, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Então, pode ser que sim. O islamismo e o comunismo podem gerar o anticristo? É uma pergunta que eu vou tentar responder ao decorrer deste vídeo. Sim, pode ser que sim, mas acredito que qualquer homem de descendência gentil pode ser o homem do pecado, que deva aparecer depois do arrebatamento da igreja. Mas o comunismo e as falsas religiões podem é, gerar ou ter dentro do seu escopo existencial ou o espírito do anticristo ou a própria pessoa do anticristo. Eu quero citar aqui alguns exemplos que têm dado sinais, não só no ano 2000, no século 2020, no século 21, do ano 2020, mas desde o primeiro século houve sinais da sua manifestação. É que eu vou dar um exemplo, tá certo, desse livro, o Irã tem influência nos atos terroristas, página 18 e 19, né? No finalzinho da página 18. Os progressos, tá vendo aqui, ó? Os progressos tecnológicos e a difusão do conhecimento possibilitam a realização de atos terroristas com o uso de armas químicas, bacteriológicas ou biológicas que podem disseminar a morte ou a contaminação de doenças em massa nos grandes centros urbanos de qualquer país. As razões ideológicas aparentemente deram lugar ao fanatismo religioso, especialmente nos seguidores de líderes islâmicos que divulgam ideias apocalípticas e ou salvacionistas radicais. Então, um pequeno comentário. Nós temos aqui informações interessantes que são baseadas em fatos reais, nos quais temos a influência de grupos, não somente islâmicos, mas aqui está se citando os grupos islâmicos, de grandes poderes químicos, bacteriológicos e biológicos. E veremos que não é um grupo que estará na Arábia, próximo da África, mas um grupo que tem uma filosofia, uma religião que está dominando e já dominou a Europa e que está chegando aqui nas Américas Latinas. Então, todo cuidado é pouco. Então, eles têm um poder econômico, religioso enorme para implementar guerras apocalípticas, escatológicas, que visam apenas propagar a sua ideologia islâmica, tá certo? Esse é o nosso primeiro, essas são introduções, tá bom? Então é importante você atentar para isso. E que é justamente sobre esse ponto aqui que me chamou a atenção esse segundo livro. Esse aqui, ó. O Anticristo, o Messias esperado pelos iranos. Nós vamos ver aqui a página, o capítulo 4, mas antes, por quê? Porque esse livro aqui te dá fortes bases, porque líderes aqui, os líderes islâmicos
que divulgam ideias apocalípticas ou escatológicas. Então, esse livro aqui vai te explicar, te mostrar, baseado no pensamento islâmico, como vai ser o fim dos tempos e que sinal há de acontecer e quem vai aparecer. Então, tudo indica que o próprio comunismo e o islamismo unificado ou separadamente podem realmente trazer o anticristo para o nosso tempo ou mais adiante. Não sabemos exatamente a data, momento ou local. Então, pronto. Sobre o coronavírus, né? O coronavírus. Deixa eu ver aqui uma questão aqui, pronto. Sobre o coronavírus, ou Covid-19, desde que foi notificado pelo mundo, muitos têm ensinado que é o cumprimento de profecias bíblicas ou escatológicas a respeito do fim dos tempos. A situação atual é sim os últimos dias, desde a queda do segundo templo de Jerusalém, de Salomão, desde aquela época. Mas devemos ter cuidado em atentar e ter a mínima noção de ter a, o cuidado de dizer, olha, esse evento do coronavírus ou a peste negra são eventos escatológicos? Não necessariamente. São, pelo menos, a seu princípio, eventos dos princípios da dores. Tá certo? Então, para a gente não cometer nenhum tipo de interpretação, nem bíblica, nem espacial ou atual. Estamos sim nos últimos dias, independentemente do Covid, tá certo? Ou seja, nós temos grupos políticos que são ameaças maiores de extrema importância do que o Covid-19, tá certo? Então esses grupos religiosos, esses islâmicos, socialistas, comunistas, já são a própria manifestação de sinais dos últimos dias. Covid-19 ou qualquer outro vírus ou bactéria ou fungo é, na verdade, apenas outros elementos que compõem estes. Então, mais o Covid-19 é a ação dos partidos de esquerda, possivelmente, não estou afirmando, nem provando, isto é, socialistas, em seus diversos desmembramentos, comunistas com suas ideologias e suas diversas formas de ideologias, para destruir a raça humana, o capitalismo, a fé judaico-cristã, o direito romano e a própria filosofia grega, e trazer pânico, morte e divisão entre os povos. O comunismo continua fazendo suas mutações e agora eles permitiram que um vírus é capaz de acabar com a economia, deter as elites do poder e se esconder em pele de cordeiro. Deixa eu ver uma questão aqui. Pronto, é porque esse programa aqui eu tô começando a usar ele, eu tô ainda muito peguei bem esse programa ainda não. Então, é, ou seja, o anticristo usa tanto o islamismo quanto o comunismo para manter ou manifestar o espírito que atua neste mundo caído. Mas não só eles, mas outros grupos também podem ser alicerces, né? Mas esses dois são os proeminentes, né? Na atualidade. Tanto o islamismo quanto o comunismo têm projetos comuns de dominação global e visa trazer morte, pobreza, falsa paz, desinformação, disseminação do caos, falsa hegemonia, tá certo? E perverter a racionalidade humana de toda forma. O que mais me preocupa é que não existe uma forma de refutar totalmente o islamismo, o comunismo ou qualquer outra filosofia religiosa ou política que visa atacar as sagradas escrituras e seu plano de salvação baseado na Santíssima Trindade e na cruz do Calvário. Portanto, o avanço do comunismo e do islamismo se deve ao fato de termos esfriamento espiritual, poucos apologistas e teólogos preocupados com as doutrinas e os ensinamentos e o dever de manifestar o evangelho a todas as culturas e um recuo da ação de comunidades bíblicas que visam trazer a melhor ação para as sociedades. Esse aqui é meu pequeno texto, né, que eu sempre faço anotações, para não me perder nos meus pensamentos, no qual como eu estou trabalhando, né? E é por isso que os cristãos estão sendo mal orientados, ou no mínimo desinformados.
Já há dentro da natureza dos nossos cristãos a desinformação que veio do Egito espiritual e não se preocupam, né? E quando tem algum professor, algum pastor que também tem essa mesma tendência, o negócio é pior. Tanto nós devemos aí, baseado nessa primeira conversa, melhorar mais a nossa escola dominical e trazer mais informações para eles. Quero dizer neste vídeo que o comunismo, em todas as suas milhares de formas, e o islamismo já estão tomando conta do mundo com sua visão de mundo. Esse é o verdadeiro palco do anticristo. Portanto, o islamismo e o comunismo unidos criam o verdadeiro caos econômico, cultural, religioso, mesmo sabendo que essas duas visões de mundo podem ajudar a criar o anticristo para dominar o mundo e controlar as pessoas. Porque esse é o papel do anticristo, matar todos os que não assentem seu governo mundial. Antes que isso aconteça, precisamos estudar mais a Bíblia e ensinar a verdade do Evangelho verdadeiro. Deixa eu dizer mais uma coisa sobre o anticristo. O anticristo pode fazer uso da Bíblia islâmica, como já comecei no final mostrando a vocês, porque somente este livro religioso nega Pai e o Filho e o falso profeta pode usar o Alcorão e os livros de Karl Marx e Engels, que eu mostrei aqui a vocês. Porque nessas obras temos as principais sementes do mal que podem perverter a família, a cultura, a economia, a política, as sociedades, as noções de civilização, as noções de direito, as noções de percepção entre o bem e o mal. Então, é neste cenário que está sendo criado, passo a passo, no qual o inimigo vai surpreender, não exatamente a igreja, pois a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas vai surpreender o mundo que estará aterrorizado por uma coisa criada destes elementos. Ele vem como salvador do universo. Quero citar aqui esse PDF, os fatos sobre o Islã, tá certo? Na página 10, tá bom? Que vai aqui ajudar a entender a nossa posição em alguns aspectos. Página 10. Que o PDF ele é interessante. Então, deixa eu ampliar aqui. Ampliar um pouco mais. Página 10. Primeira parte, acho que é a página 10, meu Deus. É 9, página 10. Deixa eu ver aqui. É, pronto. O que é o Islã? O islamismo é a religião mundial fundada por um visionário árabe chamado Maomé, cerca de 570 e 632 depois de Cristo. Também gravado por Mohammed. Nascido na cidade de Meca, no que hoje é a Arábia Saudita, Maomé afirmava ter recebido revelações sobrenaturais de Deus, entre aspas, né? Através do anjo Gabriel. Essas revelações foram postas na forma escrita por outras pessoas e compiladas num livro chamado Corão ou Alcorão, a Bíblia muçulmana. Atualmente o islamismo compreende dois ramos principais, a maioria sunitas, que é cerca de 90%, e a minoria xiitas, 10%. Além dessas duas escolas, existem milhões de muçulmanos místicos chamados sufis ou sufistas. Nos Estados Unidos, a influência muçulmana desculpa, a influência muçulmana é vista tanto no islamismo tradicional quanto no movimento negro muçulmano. Acredita-se que existam hoje de 5 a 8 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos. Várias autoridades estimam esse número em torno de 2 milhões. Ou seja, qual for o número exato, aparentemente ele continuará crescendo no próximo futuro. Por que o islamismo é importante? Tá certo? Conversa sobre isso. Bem, em primeiro lugar, o islamismo tem hoje mais de 1 bilhão de seguidores do mundo. Em segundo lugar, o poder coletivo do Islã pode influenciar drasticamente
a economia mundial através da OPEP, principalmente com o petróleo em mais de $100 o barril e com a expectativa de permanecer com preços elevados, ou então através de sua minoria radical que ao praticar grandes ataques terroristas, como o exemplo de 11 de setembro, tá certo? Além da perda de vidas e da consequente guerra ao terror em escala global, causou danos materiais que logo ultrapassarão US$ 1 trilhão em custos diretos e indiretos. Em terceiro lugar, a crescente influência religiosa do islamismo fora das nações tradicionalmente islâmicas, como a Europa, a África, é inegável. Em quarto lugar, o Islã tem um papel crucial na estabilidade ou instabilidade de dezenas de governos ao redor do mundo. Quinto lugar, o islamismo radical minoritário é a principal força antidemocrática. Só uma parênteses, então, todas as formas do anticristo visam a estabelecer a antidemocracia. É interessante que isso está acontecendo de novo aqui, ó. Força antidemocrática do mundo. E um dos principais objetivos da maioria, se não da totalidade do Islã, é implantar a lei islâmica, a Sharia, em todas as nações. Então não existe, na verdade, não estou condenando o islamismo, apenas estou dentro do âmbito teológico, apologético, das mundo das ideias, conversando a respeito desse caso, tá certo? E talvez possa haver famílias que sejam de voltas pacíficas, mas que a origem deste movimento não é essas famílias, e sim Maomé e seu livro sagrado, tá bom? O islamismo é fundamentalmente importante porque ele tem o poder de mudar o destino de centenas de milhões de pessoas, inclusive no nosso país. Além disso, o nacionalismo árabe e a religião muçulmana tornam-se um elemento mais crucial e volátil no Oriente Médio, um foco permanente da atenção mundial. Ninguém consegue calcular o quanto uma crise de grandes proporções naquela região pode afetar o resto do globo, mas as possibilidades são sombrias. A influência do islamismo no mundo moderno também está crescendo diariamente em outras maneiras. Como já mencionamos, ela é a primeira ou a segunda religião que mais cresce no mundo e atualmente domina mais de 40 milhões em 3 continentes. Ela é a força que impulsiona diversas nações no Oriente Médio, África e na Ásia. De fato, mais de 30% tem agora populações que são pelo menos 87% muçulmanas. O islamismo também se tornou a segunda maior religião da Europa, a terceira ou quarta maior dos Estados Unidos e a segunda da Inglaterra. Em 1974, a França tinha uma mesquita, hoje são mais de 1.700. Existem hoje mais muçulmanos do que metodistas em Chicago, mais de 150 organizações estudantis muçulmanas nas universidades americanas e mais de 2.000 mesquitas ou lugares de adoração semelhantes nos Estados Unidos. Finalmente, a influência ideológica do islamismo está se expandindo continuamente para outras nações, e o fundamentalismo islâmico está cada vez mais agressivo e, entre aspas, intenso e populacional. Fecha aspas. Os radicais muçulmanos, isto é, os que querem ver a lei Sharia dominando todas as nações, ou são simpáticos a essa ideia, são estimados em 10 a 15% da população muçulmana mundial, ou algo entre 100 a 150 milhões de pessoas, religiosa, social, política, econômica e militarmente. O Islã continuará a ter um impacto imenso no mundo, e os eleitores e cristãos não devem pensar que o islamismo não tem muito interesse para a igreja. A classificação de países por perseguição em 2007, um relatório publicado pela Missão Portas Abertas, que lista os países onde há mais perseguição à igreja, revelou que 6 dos 10 piores países em termos de perseguição aos cristãos eram nações muçulmanas, uma estatística que mais ou menos se repete ano após ano. Então, é isso que eu quero primeiramente passar para vocês.
dando fundamentação ao que nós estamos trabalhando, tá certo? Então, baseado nessa leitura, nós compreendemos o seguinte, que esse é o resultado do enfraquecimento da cosmovisão cristã, da teologia e da apologética de países que não desejam ter a vida unida com as diretrizes do reino de Deus. Ou seja, esses países dominados por essa ideologia já vê o evangelho como algo ruim e ignoram a cosmovisão cristã. Entre outras coisas, o livro Seitas e Religiões, uma visão panorâmica, tá vendo? Editado pela CPAD, Bruce Stan, condutor da Universidade de Biola, afirma na página 80 e 82 que a principal diferença entre o Deus do islamismo e do Deus do cristianismo é o amor, porque o Deus do islamismo ama apenas aquele que faz bem. Já o Deus do cristianismo ama toda a humanidade, sem exceção. E é por isso que para o islamismo não pode haver relacionamento pessoal com Deus. Tanto o amor e a trindade são as duas grandes diferenças que separam radicalmente o cristianismo e o islamismo. E para completar, existe um obstáculo linguístico no árabe para designar três em um ou triplo, que dificulta a compreensão da trindade. Para o islamismo, o Alcorão, que contém cerca de 114 capítulos conhecidos como suras, não podem ser questionados. Vimos na lição 12 que comentamos a respeito da cristologia, que afirma que o Filho de Deus é Deus homem, ao mesmo tempo, mas o islamismo não aceita, em hipótese alguma, que Jesus seja Deus e homem. Para o islamismo, isto é uma blasfêmia. Baseado nisso, o islamismo abriga o espírito do anticristo. Para compreender melhor sobre o espírito do anticristo, você pode ver Gálatas 1, verso 8, verso 9, 1 João capítulo 2, verso 22, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. E com isso em mente, o islamismo produz uma religião extremista que promove governos idênticos ao socialismo ou ao comunismo e até mesmo ao nazismo. Não deixe de lembrar que os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a concubina egípcia H. Gênesis capítulo 16, verso 15, capítulo versículo 11, capítulo 21, verso 8 ao verso 13. O que temos visto até aqui é que a Bíblia e o Alcorão não têm de forma nenhuma a mesma fonte e a mesma origem. Eu quero citar aqui o Manual de Apologética Cristã, na página 147, 149, 152, 153, 147, 148 e 149, tá certo? Deixa eu pegar aqui 147. Vai ser importante a gente conversa sobre isso porque são informações que podem me ajudar. Começamos aqui, página 147, tá bom? Maomé tinha pouca familiaridade com a Bíblia, por isso há problemas históricos teológicos no Alcorão. Ele se utilizou de várias fontes na constituição do Alcorão: Antigo Testamento, Novo Testamento, os apócrifos, pseudográficos, o Talmud, os Targumim e muitas lendas orientais. Na Sura número 5, relata o assassinato de Abel, misturando com lendas talmúdicas, quando afirma que um corvo desenterrou o cadáver de Abel. Esses são erros, tá certo, teológicos e bíblicos. Diz o Alcorão que Miriam, irmã de Moisés, e Arão é a mesma Maria de Jesus. Está no Alcorão 3, 35, 19 e 28. Veja quanto erros. Após o intervalo de tempo de mais de 1.200 anos entre Maria e Miriam, e os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. 1 Crônicas 6, 3. Veja Números 26, 59.
Além disso, Miriam morreu no deserto de Zin, antes que os filhos de Israel entrassem em Canaã. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali foi sepultada. Números 20, verso 1. O Alcorão diz que um dos filhos de Noé não entrou na arca. Alcorão 11, 32 ao 48. A Bíblia diz que Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. E gerou Noé três filhos, Sem, Cã e Jafé, Gênesis 6, 10. A Bíblia afirma com todas as letras que entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres de seus filhos, com ele na arca. Gênesis 7, verso 7. Capítulo 7, verso 7. A Bíblia diz ainda que todos eles saíram da arca, e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao versículo 19. Página 149. Falando sobre o Alcorão, tá certo? Nós temos visto aqui, por exemplo, alguns erros no Alcorão. E mais adiante, na página 149, diz assim: um dos discípulos de Maomé, ou Mahomed, chamado Abdullah Shah, dava sugestões a Moisés sobre o que devia cortar ou acrescentar no Alcorão. Abdullah Shah deixou o islamismo, alegando que o Alcorão fosse a revelação de Deus, não poderia ser alterado por sugestão de um escriba. Voltou a Meca e se juntou aos Coraíxitas, tribo de onde veio Maomé. Quando Maomé conquistou Meca, uma das primeiras pessoas que o fundador do islamismo foi matar Abdullah Shah, visto que Abdullah Shah sabia demais para continuar vivo. Olha aí, complicado, não é isso? Vamos ver aqui a página 152. Muita coisa interessante. Página 152. Bem, aqui eu acredito que nós vamos explicar uma questão sobre o deus do islamismo. O deus do islamismo era, na verdade, uma das divindades da Arábia pré-islâmica, adorada pela tribo dos Coraíxitas, de onde veio Maomé. Afirma que os árabes, antes da época de Maomé, aceitavam e adoravam, de certa forma, um deus supremo chamado Alá, né? É verdade que Alá aparece na Bíblia árabe e por isso leva muçulmanos e muitos cristãos a acreditar que o Deus muçulmano é a, é a forma árabe de Deus Jeová de Israel, revelando na Bíblia. Mas isso é um equívoco. A primeira tradução da Bíblia para o árabe aconteceu por volta de 900 depois de Cristo, época em que o nome Alá já era empregado para Deus em todas as terras árabes. Então, na página 153, nós vamos ter a informação de que o islamismo nega a trindade e a divindade de Jesus. Afirma que Jesus não é o Filho de Deus, nega a sua morte na cruz, afirma que não é necessário alguém morrer pelos pecados de outrem, nega a doutrina do pecado original e da salvação. 153, não é isso? Deixa eu ver aqui outra questão. Pronto, então essas páginas, esses fatos que nós passamos para vocês, faz com que tanto o islamismo quanto o fundamento no qual o islamismo faz ele próprio existir, ao Corão, é inviável, é falho, é frágil, é um equívoco teórico, é, erros drásticos nos quais comprometem as escrituras. Neste vídeo apenas vou tentar mostrar que estamos nos últimos dias e que devemos rejeitar, refutar qualquer fé ou ideologia política que despreze a cosmovisão bíblica e seus ensinos. Porque a ênfase do anticristo é rejeitar a trindade, a cruz de Cristo, e essas duas visões de mundo está banindo da face da terra a verdade da palavra de Deus. Bem, como nós falamos entre os PDFs que nós aqui já pesquisamos,
Eu apenas quero citar este último PDF para finalizar, tá certo? Esse não, esse aqui, perdão. Esse último PDF aqui, tá certo? Aqui no capítulo 4, o Messias esperado pelos Irã, tá bom? Pronto. Nós vamos ver algumas coisas para concluir. Deixa eu ampliar mais. Pronto. Deixa eu ver como é quando a gente tá. Tem 34 minutos, não é isso? Vamos voltar aqui ao PDF. Então, estamos no PDF. Capítulo 4. O Mardi, não sei se é Mardi, vou chamar de Mardi, tá certo? Que é uma tradução para Messias. O Messias esperado pelos Irã. Então, o islamismo tem dentro de si uma concepção misteriosa de que um certo ser humano vive misteriosamente ocultada da sociedade e que voltará no fim dos tempos para instaurar um suposto reino de justiça e verdade. Eu quero resumir este vídeo. Tem muita coisa aqui que eu gostaria, talvez, de outro momento passar para vocês. Uma pesquisa muito boa sobre a escatologia, o pensamento religioso é, dos islamismo, tá certo? Mas eu acredito, acho que faltou alguma coisa, citar alguma coisa aqui antes. Deixa eu me ver aqui sobre o islamismo. Só rapidamente aqui, viu? Acho que faltou alguma coisa. Minha mente tá me dizendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. Então, esse PDF é muito bom. Não, tudo bem. Tudo bem. É um detalhezinho mais que dá pra. Talvez outro vídeo a gente mencionar. Então, é aqui. Aí te dá várias informações. Não sei se você pode ver aqui, ó. Essa nota aqui, eu tenho 1, 10, 11. Então, é um livro, ao meu ver, aparentemente um livro assim científico, no sentido de mostrar a vocês os pontos de vista da cosmovisão messiânica, no sentido islâmica, né? Então, o que nós entendemos aqui é o seguinte: deixa eu mostrar aqui só um resumo desse capítulo 4 para vocês verem como o islamismo e o comunismo podem gerar o, o anticristo. Aqui é ponto sumário. Sumário. Então, o comunismo e o islamismo, eles absorveram o cristianismo, tá certo? De uma forma até mesmo inexplicável, porque são coisas contraditórias, e criaram personagens, se vão existir ou não, não sabemos. Mas esses personagens que eles caracterizam são produtos que dão origem ao anticristo. Veja só. Após rever várias tradições islâmicas e opiniões de estudiosos muçulmanos, vamos agora rever e caminhar pela lista dos que nos aprendemos sobre a pessoa e a missão de Mahdi, como ele existe nas mentes de muitos dos 1.300 bilhões de muçulmanos pelo mundo. Aí vou dar algumas características, acho que são quantas? 21 características que vão, assim, se você meditar e pensar, são o anticristo. Vamos lá. Primeira característica desse resumo, né? Capítulo 4. O Mahdi é a principal figura messiânica dos Irã. Ele será descendente de Maomé e carregará o nome de Maomé. Ele será um muçulmano bem devoto. Ele será um líder espiritual, político e militar mundial sem precedentes. Ele surgirá após um período de grande turbulência e sofrimento da terra. Ele estabelecerá justiça e retidão pelo mundo e erradicará a tirania e a opressão. Ele será o califa e o imã dos muçulmanos em todo o mundo. Ele liderará uma revolução mundial e estabelecerá uma nova ordem mundial. Ele vai liderar uma ação militar contra todos aqueles que se opuseram a ele. Ele invalidará muitos países. Invadirá. Ele fará um tratado de paz de 7 anos. Olha, ele fará um tratado de paz de 7 anos com o povo judeu de uma linha sacerdotal. Parece um anticristo, não é isso? Ele conquistará Israel para os Irã. Ele dará os fiéis muçulmanos em um massacre e batalha final contra os judeus. Parece aqui a guerra do Armagedon, onde o anticristo vai existir. Ele estabelecerá um novo quartel-general mundial em Jerusalém.
né? Ele governará por 7 anos, olha aí. Ele fará com que os Irãs sejam a única religião praticante da terra. Ele aparecerá cavalgando um cavalo branco, olha para aí, tá vendo? Ele descobrirá alguns previamente não descobertos manuscritos bíblicos que usará para argumentar com os judeus e fará com que alguns deles se convertam ao Islã. Ele também irá redescobrir a Arca da Aliança no Mar da Galileia e a terra de Jerusalém. Ele terá poderes sobrenaturais por Alá sobre o vento, a chuva e as plantações. Ele terá e diminuirá grandes quantias de riquezas. Ele será amado por toda a terra, por todas as pessoas da terra. Então, acho que adorado também pode ser entendido, né? Então, isso tudo significa que, pelo que estamos vendo, tanto o islamismo quanto o comunismo, ou qualquer outra filosofia política religiosa, de alguma forma, podem fazer parte do conjunto de muitos anticristos que permite a vinda do anticristo. Então, esse é o cenário atual dos últimos dias, dos últimos tempos nos quais nós estamos inseridos. Eu gosto muito de conversar e de explicar algumas coisas que eu pesquiso. Então tá aí a nossa percepção sobre os últimos acontecimentos que envolvem talvez alguns detalhes não foi tratado bem aqui, passou despercebido, deixou de se falar, mas eu acho que esses conteúdos vão servir para vocês compreender melhor e se preparar para a vinda do anticristo. Se você ficar, eu recomendo que não, e não desejo isso, aqui na Terra, se arme aos dentes, porque o bicho vai pegar. E se você quiser partir dessa terra no arrebatamento, continue ou acredite na Santíssima Trindade e na cruz de Cristo e vá a uma igreja genuinamente bíblica para você ser salvo, tá certo? Mas se você ficar, minhas recomendações é ficar armado aos dentes contra a vinda e a manifestação do homem do pecado, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, tá certo? O convite tá aí, né? Muito cuidado.